Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje, iniciando com uma oração. Eu peço a você que feche os seus olhos e acompanhe a oração comigo e, ao final, fale amém. Pai bondoso, estamos aqui, Senhor, mais um dia de aprendizado, mais um dia de aula que o Senhor permite nós termos aqui na nossa igreja, Senhor. E o nosso desejo, Pai, é que o Senhor continue se revelando a nós, falando aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor. Na verdade, tudo que o Senhor quis falar, quis mostrar sobre o seu caráter, quis revelar a sua vontade, tudo isso, Senhor, está na Tua palavra. E aumente, Senhor, o nosso temor a Ti através do conhecimento bíblico. Aumente, Senhor, o nosso desejo de amar e adorar ao Senhor através do conhecimento bíblico, através daquilo que o Senhor se mostrou a nós, que são as Escrituras, a Tua palavra, Senhor. Portanto, aumente o nosso amor pelas Escrituras. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos caminhar um pouco mais no capítulo 1, nós já vimos a introdução, estamos caminhando pelo capítulo 1 da Confissão de Fé Batista de 1689. O capítulo 1 tem como título as Sagradas Escrituras. Nós estamos estudando a respeito da importância da palavra de Deus para você, para mim e para nós como igreja. Deus se revelando nas Escrituras. E hoje nós vamos nos deter no parágrafo 6º, somente em um parágrafo só do capítulo 1. Nós já vimos 5 parágrafos desse capítulo, hoje vamos estudar o parágrafo 6º, e eu dividi o parágrafo de número 6 em 3 partes. Você vai ver aí que tem o númerozinho 1, 2 e 3 ao lado de cada parte do parágrafo 6. Cada parte dessa nós vamos estudar um tema, um assunto muito importante dentro das Sagradas Escrituras. Vamos ler todo o parágrafo? Eu peço a você que acompanhe a leitura comigo em voz alta, eu e você juntos, lendo esse trecho todo aí, essas 3 partes que compõem o 6º parágrafo. Vamos lá? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido na Sagrada Escritura, ao que nada em qualquer tempo deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. Essa é a primeira parte. Continuando. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. Continuando e terminando a leitura, e que há algumas circunstâncias concernentes ao culto a Deus e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que devem sempre ser observadas. Muito bem, vamos então à primeira parte do parágrafo 6º, e eu coloquei como título, Novas Revelações. Opa, agora sim, hein? Agora eu percebi que vocês um pouco de pentecostais aí já deu uma arrepiada, né? Mas vamos lá. Novas revelações. Fazendo a leitura de novo daquela primeira parte, vai agora vai com o seu olhar, vai com o seu coração, com o seu entendimento sobre novas revelações. Vamos lá. Leiam comigo agora, por favor, para a gente dar uma despertada. O café foi forte, foi reforçado, 3 ovos, né? Cada um aí, né? Muito bem, vamos lá. Leia comigo a primeira parte lá. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado, ou necessariamente contido na Sagrada Escritura, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. Muito bem, queridos, o que nós temos nessa primeira parte, caminhando como estamos caminhando a respeito das Sagradas Escrituras, é que, em outras palavras, tudo que Deus quis revelar, Ele revelou na palavra dele, nas Escrituras. Ou,
para ficar bem desenhado para você e para mim, Deus revelou na Bíblia, naquele livro que está aí com você, 66 livros. Você tem em mãos a revelação de Deus, o que Deus quis revelar. O que Deus quis revelar, por exemplo? Fala para mim. Deus quis revelar que você vai ter um futuro próspero, por exemplo, financeiramente falando? Não. O que Deus quis revelar? Que somos pecadores. Pois não, Pablo? Não entendi? A salvação, o que mais? Para termos o caráter de Cristo, muito bem. Jesus vai voltar, muito bem. A criação, muito bem. O próprio caráter, olha aí, agora, sobre arrependimento. Deus quis revelar, primeiramente, aquilo que meu pai disse, e depois disso é o que deriva todas as outras coisas. Primeiramente, Deus quis se revelar. Porque jamais conheceríamos Deus. As criaturas, do haja para baixo, ninguém conheceria Deus, não fosse ele falar assim, eu sou esse, eu sou assim, eu ajo assim, eu não faço isso, eu quero isso, eu fiz isso, eu faço isso. Se Deus não se revelasse, jamais as criaturas conheceriam Deus. Então, primeiramente, Deus se revelou nas Escrituras. A partir daí, Deus revelou o plano de salvação, Deus mostrou quem nós somos pecadores, Deus mostrou a salvação e o arrependimento e o caminho em Jesus Cristo para a salvação e que nele nós somos transformados, entenderam? Então, Deus revelou-se a si mesmo na palavra dele. Então, para você conhecer Deus, e você precisa conhecer Deus, porque você declara que ama a Deus, não declara? Como que você declara que ama a Deus e não conhece aquele que você declara que ama? É a mesma coisa no casamento. Eu falo, eu amo a Rayane. Aí alguém vai me perguntar, mas qual suco ela gosta? Sabe que eu nunca perguntei para ela? Estou falando uma coisa bem trivial assim, tá? Eu amo a Rayane, mas você sabe o que ela não gosta? Olha, tem coisas que eu faço que ela fica um pouco brava, mas assim, eu nunca parei para conversar e não quero conhecê-la. Não, isso não é amor. Nós amamos, e porque amamos, nós passamos a conhecer. Isso vai aumentando cada vez mais o amor. Parece que é um ciclo, né? Um caminho que inicia e vai e volta, inicia, vai e volta. Você ama, eu quero amar mais a Deus, portanto, conheço mais a Deus. E ao conhecer mais a Deus, eu passo a amá-lo mais. Porque o conhecimento de Deus, para nós que somos crentes, conhecer a Deus nos aproxima mais dele, nos faz querer mais ele, não nos afasta dele. Entenderam? Não é porque você conhece a Deus e fala, nossa, chega, está me dando medo, não quero mais. Não, não é isso. O conhecimento que você vai buscando ter de Deus, porque ele vai se revelando, vai te aproximando mais de Deus. Muito bem. Então, Deus se revelou na palavra. E não há nada além da palavra, ou não há outro meio além da palavra, que Deus há de se revelar a nós. E tudo mais que deriva dele. Salvação, conhecimento do homem, né? Jesus Cristo, o meio de salvação, nada mais, além da palavra, Deus vai revelar, ou se revelar, tá bom? Vamos acompanhar aí as referências dessa primeira parte do parágrafo. Referência lá em Gálatas 1, versículo 8 e 9. Leia bem forte comigo, quem comeu 3 ovos, quem comeu 4, leia também. Vamos lá, vai. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Queridos, Paulo repete, Paulo é repetitivo, tanto no versículo 8 quanto no versículo 9. Paulo, ele fala, não aceitem outro evangelho, não aceitem outra revelação, ainda que eu fale outro evangelho. Mas espera aí, Paulo apresentou o evangelho de Jesus Cristo para quem ele pregou, certo? Ele se baseou no quê? Nas escrituras que ele tinha em mãos. A revelação, sim, que ele teve diretamente de Jesus Cristo, ok, mas Paulo estava estribado, alicerçado na revelação que ele tinha em mãos. O Paulo tinha em mãos as escrituras judaicas. Então ele pregava Jesus Cristo baseado nas escrituras judaicas, nas profecias.
Então Paulo fala assim, ó, ainda que eu apresente a vocês um outro evangelho. O que é outro evangelho? É outra notícia de boa nova que destoa ou que não está baseada nas Escrituras. Eu, ou quem sabe um anjo. O que é isso? É algo sobrenatural que quem sabe Deus possa permitir que aconteça, algo sobrenatural, mas que destoe, que não esteja baseado na palavra de Deus. Ele fala assim, ó, não aceite, e que essa nova revelação, esse novo evangelho seja maldito. É o evangelho, é a nova revelação, é o pseudo-evangelho, tá? Essa nova revelação seja maldita. Não é somente as pessoas, o que Paulo, no contexto aqui, ele está dizendo assim, ó, essa boa nova falsa, de nova revelação, que não é segundo as Escrituras, aquilo que Deus já revelou, isso seja maldito. E se isso é maldito, qual é o fruto desse evangelho maldito? Maldição. Perceberam a seriedade que é da sã doutrina? A seriedade que é nós estarmos firmes e satisfeitos na suficiência das Escrituras? Porque se nós passarmos dela, se nós formos além dela ou aquém dela, nós estamos trilhando um caminho de maldição. Seja maldito. E Paulo repete, versículo 8, versículo 9, ele fala a mesma coisa. Isso é sério, não é? Novas revelações. Isso, queridos, a palavra de Deus ela é suficiente, ela deve ser suficiente para nós. Ela é, como estamos estudando, ela é autoritativa, ela revela a Deus, ela mostra o caminho de salvação. É isso que esse parágrafo está mostrando para nós. No século XIX, 1800 e alguma coisa, um homem francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele disse o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, ela contém coisas interessantes. Algumas coisas boas, outras coisas ruins. Sabe quem disse isso? Esse Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele tinha um codinome, ele tinha um apelido. Allan Kardec. A partir dele surgiu o Espiritismo. Olha o conceito que ele tinha da palavra de Deus. A palavra de Deus contém coisas interessantes. Algumas boas, outras ruins. Desse homem, surgiu o Espiritismo. Veja como surgem as seitas, ou a base das seitas. Ou distorcem completamente a palavra de Deus, ou usam a palavra de Deus, distorcendo ou torcendo textos ou entendimentos ou conceitos bíblicos que parecem cristãos, mas não são. O Espiritismo é uma seita, é um outro caminho. Não é? Perceberam, então, qual que era o conceito desse homem? A partir dele, então, ele criou o Espiritismo e todo esse conceito baseado no Evangelho segundo Allan Kardec. Vocês já ouviram falar disso? Evangelho segundo Allan Kardec. Muito bem. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Novas revelações, coisas que estão extrabíblicas, não dando o conceito, a real importância e valor e autoridade à palavra de Deus. A palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é autoridade para nós. E não é, às vezes, olha, eu acho que é tal coisa. Olha, eu acho que é determinada coisa para você ou para mim. Nós não devemos achar. Nós devemos estudar a palavra de Deus, buscar conhecimento bíblico e homens que estudaram a fundo os textos originais, a intenção dos autores, o contexto para o qual aquele escrito foi dado. Nós precisamos estudar isso. Por quê? Porque a partir daí nós vamos extrair o máximo do conteúdo daquilo que o texto sagrado está querendo dizer. Não é o que eu acho. Certa vez o pastor chegou para a igreja assim e falou: olha, festa não é para crente. Quem vai em festa na companhia de Satanás. Não pode participar de aniversário, de casamento, de nada disso. Festa é do demônio, ninguém pode participar de festa. Festa não é para crente. Aí levantou
um irmãozinho lá perguntou assim, mas pastor, Jesus foi numa festa de casamento. Jesus participou lá das bodas de Caná da Galileia. Lá era uma festa, Jesus foi a uma festa, ele estava lá, ele participou ativamente ali naquela festa de casamento. Aí o pastor falou, ele foi, mas não deveria. Nós não podemos criar conceitos fora daquilo que a palavra de Deus está mostrando para nós. Por isso precisamos estudar com muita honestidade a palavra de Deus e com um coração humilde, limpo dos nossos preconceitos e buscar de Deus, Senhor, me ajude. Nós vamos ver quem é o ajudador no entendimento da palavra de Deus, que é o segundo ponto do parágrafo 6º. Muito bem, Mateus capítulo 22, versículo 29. Vamos ler todos juntos, por favor, bem forte. Lá, ó. Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos, para Jesus, o que tinha ou revelava o poder de Deus? As Escrituras. As Escrituras. Para Jesus tinha as Escrituras em máxima estima. Jesus mergulhava no estudo das Escrituras, ou você acha que Jesus não estudava a Bíblia, que ele tinha em mãos naquela época? Claro que estudava, ele ia para a sinagoga, ele estudava as Escrituras. E ele falava para as pessoas, e falou nesse contexto ali para os fariseus, para aqueles líderes religiosos, ele falou, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus juntou essas duas coisas. As Escrituras revelam o poder de Deus. O poder de Deus é mostrado para você e para mim através da Bíblia. Somente através da palavra de Deus. Terceira referência, vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja, no versículo 1 de Hebreus 1, o escritor já mostra assim, ó, antigamente, o que é antigamente? Antes da revelação final. Esse é o ponto, não é antigamente lá atrás. Qual que é o marco temporal, então, que o escritor está mostrando? É antes da revelação final. Antes da revelação que foi plena, final e acabada, antes disso, Deus falou e se revelou de muitas maneiras. Fala uma delas, por exemplo, aos pais, que ele quer dizer, aos antepassados judeus, aos antepassados israelitas, aos antepassados da nação de Israel. Deus se revelou aos pais pelos profetas de quais maneiras? Fale uma delas. Por aparições, por visões, por sonhos, por fala. Deus falou audivelmente, na língua daquele que estava ouvindo. Deus falou. Isso aconteceu de muitas maneiras, é isso que o escritor está falando. Deus se revelou, sim, por sonhos, por visões, através de animais, mula falando, né? Deus falou, sim, aos pais, aos antepassados, por meio dos profetas. O que quer dizer? Pelos profetas os profetas ouviram essas revelações de Deus, aquilo que eles ouviram foi inspirado por Deus e eles, movidos pelo Espírito Santo, registraram o que Deus falou. Ok? Ok. Mas, nesses últimos dias, quais são os últimos dias? De Cristo para cá. Você está vivendo os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Os últimos dias são aqueles dias que quando Jesus disse para a igreja assim, ó, eu vão por todas as nações pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou voltar. A partir dali, iniciou os últimos dias. Então, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Há uma fala só de Deus para a igreja e para todas as criaturas. A fala única e final que selou, que completou, que definiu toda a fala de Deus, a fala é pelo Filho. A revelação final de Deus nos falou
pelo Filho, a quem, ou seja, o Filho, Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Em Cristo, a revelação final de Deus. Em Cristo você conhece Deus totalmente na forma em que Ele quis se revelar. Antes de Cristo, Deus não tinha se revelado plenamente. Plenamente. Paulo, ao escrever aos Colossenses, o que ele escreveu? E vocês conhecem, não só porque vocês conhecem a música do Sola, mas porque vocês conhecem a palavra de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a exata expressão do Pai. Ele é a exata expressão de Deus. Você quer conhecer Deus? Conheça o Filho. Entenderam? É a plena revelação. Isso, a plena revelação do Filho foi registrada pelos apóstolos. Pelos apóstolos e alguns associados. Quais foram os associados dos apóstolos que são autores bíblicos? Lucas não era apóstolo, mas era colado em Paulo. Era unha e carne com Paulo. Tiago, meio-irmão de Jesus, muito bem, meio-irmão de Jesus. Até a morte de Jesus, Tiago não tinha se convertido, diz a tradição. Mas a partir do momento em que ele viu o Senhor Jesus ressurreto, ele se converteu ao Senhor e ele se entregou a falar do seu meu-irmão, que foi o seu Senhor. Tanto no primeiro versículo que ele fala, o meu Senhor. Ele não fala o meu irmão. O primeiro versículo da carta de Tiago é meu Senhor, servo de Jesus Cristo. Tiago, quem mais? Mais um associado dos apóstolos. Falta um só. Pois não? Timóteo foi, mas Timóteo não foi escritor bíblico. Um associado. Marcos. João Marcos. Judas também. Isso. Também não sabe quem é. Alguns falam que Hebreus foi escrito por Paulo, que há muita semelhança, mas a gente não pode entrar nesse ponto porque não há consenso. Mas Marcos foi associado a Pedro. João Marcos ficou grudado com Pedro. Então ele registrou o Evangelho segundo Marcos, ao ouvir Pedro falar de Jesus Cristo. E eu não tenho dúvida que Marcos também, em algum momento, possa ter visto Jesus Cristo. Mas o que ele recebeu de instrução de Pedro, ele registrou. E Deus decidiu que os registros de Marcos fossem inspirados e movidos pelo Espírito Santo e compusessem as Escrituras Sagradas. Ok? Então, não há novas revelações. Não há novas revelações. Se nós quisermos novas revelações, nós estamos indo além daquilo que Deus já definiu que Ele quis mostrar e revelar. Não só a nós, igreja, mas ao mundo, ao universo. Tudo que Ele quis revelar, tudo que Ele quis mostrar, está aqui na palavra dEle. Olha só essa frase do pastor Augustus Nicodemos, essa fala do pastor Augustus Nicodemos. O que Deus tinha para nos dizer, Ele já disse. Através dos autores do Antigo e do Novo Testamentos, profetas e apóstolos, ok? Ok. A Bíblia é a revelação final de Deus. Se aparece alguém dizendo que Deus deu uma revelação nova, a gente devia colocar ao lado da Bíblia para ter a mesma autoridade da Bíblia, certo? Então, se alguém disser, eu tenho uma nova revelação. Então, se é uma nova revelação de Deus, é autoridade para você. E a Bíblia também é autoridade para você, então você vai colocar essa nova revelação em igualdade com a palavra de Deus. Tá, mas espera aí. Logo, se esta nova revelação estiver de acordo com a Bíblia, ela é desnecessária. Se uma nova revelação, surgindo uma nova revelação, e ela fala a mesma coisa que a Bíblia, para que você vai pegar essa nova revelação, sendo que você já tem a revelação de Deus? É desnecessário. Joga fora essa nova revelação que diz a mesma coisa que a palavra de Deus diz para você. Joga fora. Deus vai falar a mesma coisa? Para quê? Ele já falou na Bíblia. Tá bom. Desnecessário. Agora, se ela é contrária à Bíblia, ela tem de ser jogada fora.
Então, de um jeito ou de outro, não tem espaço mais para revelações novas hoje, uma vez que Deus deixou a Bíblia como única regra de fé e prática. Perceberam as hipóteses? Não há espaço mais para novas revelações. Não há espaço. Fechamos então essa primeira parte do parágrafo 6º do capítulo 1º sobre as Sagradas Escrituras. Vamos então à segunda parte, a iluminação interna do Espírito. Vamos ler a segunda parte lá, ó, no começo. No slide do começo. Essa partezinha do meio aí. Vamos ler todos juntos? No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. Queridos, então, se você tem convicção de que a palavra de Deus é a revelação última de Deus, isso não provém do esforço intelectual seu. Não vem de você definir isso. Então tá bom, então eu defino que a palavra de Deus é a última revelação de Deus. Queridos, antes de você entender e ter essa convicção de que a palavra de Deus é a revelação última de Deus, o Espírito Santo agiu no seu coração para você ter essa convicção. Há uma iluminação interna do Espírito. Não fosse o Espírito Santo na sua e na minha vida, nós jamais teríamos essa convicção e essa firmeza. E de tal forma que você, por mais que alguém tente argumentar contra a palavra de Deus ou acrescentar algo à palavra de Deus, ninguém tira a convicção no seu coração de que só a palavra de Deus é a última revelação de Deus. Ninguém tira isso. Por quê? Porque o Espírito Santo ilumina internamente você. E iluminou de início para você compreender a salvação. Para você compreender a salvação, o Espírito Santo abriu os olhos do seu entendimento, do seu coração, para você compreender o Evangelho e a partir daí você então entendeu o caminho da salvação. Foi pela iluminação interna do Espírito Santo. É isso que essa parte do parágrafo está mostrando para nós. Vamos ver as referências bíblicas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 12, e a gente pula para o 14. Vamos lá. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Paulo está escrevendo aos Coríntios, e tudo que Deus revelou, e especificamente aquilo que ele estava mostrando aos Coríntios, Deus revelou por meio do Espírito. Agora veja, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Eu pergunto, quem pode revelar Deus, senão o Espírito que é Deus? Como que você vai conhecer Deus, se não for o Espírito Santo mostrar para você? Então, é uma dica que eu dou a você. Se você quer conhecer mais a Deus e compreender as Escrituras, antes de você ler, peça a Deus para abrir o seu entendimento, para que você compreenda aquilo que Deus quer mostrar para você. Então, ore ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me mostre, ilumine mais a minha mente para eu compreender a tua palavra. Aí você vai ser cada vez mais iluminado pelo Espírito de Deus. 11. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Paulo está dizendo assim, ó, as coisas entre nós, a gente conhece. Nós conhecemos o que compete a nós. Nós conhecemos, né, o que está dentro da limitação do ser humano entre nós. Ok. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Está tão claro isso. É uma escrita tão clara. Para você conhecer aquilo que foi revelado, você precisa do Espírito Santo, e você não precisa pagar nada. Você não precisa de pagar uma aula de reforço. Você não precisa dar o dízimo na sua igreja para que o seu pastor ensine você. O Espírito Santo, gratuitamente, revela isso a você. Tem os meios, um deles é através da igreja, obviamente. Mas isso foi dado gratuitamente. É de graça para você, está à sua disposição. Peça ao Espírito Santo para que ilumine a sua mente, para que revele mais e mais Deus a você. Gratuitamente. Agora vamos ver o 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Você tem tido a experiência de falar da palavra de Deus e a pessoa fala, você é louco?
Não consigo entender dessa forma como você está me falando. Por quê? Porque o Espírito Santo não está ali iluminando aquela pessoa para entender o que Deus está falando. É esse versículo 14. Por isso que você deve pregar o evangelho, sim, mas você também deve, juntamente, orar ao Senhor. Senhor, abra o entendimento, vivifique essa pessoa, desperte-a da morte para a vida, para que a partir daí, Senhor, ela possa entender o teu evangelho. Não é? Desperte essa pessoa, ilumine o entendimento dessa pessoa para ela compreender, assim como eu compreendo hoje, Senhor, ajude, tenha misericórdia, Senhor, salve essa pessoa para ti, Senhor, para que ela compreenda, para que ela tenha o dom da fé para compreender o que o Evangelho está mostrando, está revelando Jesus Cristo, por exemplo. Não é? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Para você está tão clara a palavra de Deus, mas para outros é loucura. Não dá para entender. Por mais que a pessoa estude a palavra de Deus. Veja, há estudiosos da palavra de Deus que não são crentes. Que não são crentes. Tem pessoas que têm um conhecimento bíblico muito profundo, mas é um conhecimento bíblico sem vida. É um conhecimento bíblico que a pessoa usa esse conhecimento bíblico para viver aqui nessa terra. Um conhecimento intelectual, mas não que produz fé e vida. Por quê? Porque precisa da ação primeira do Espírito Santo. Senão continua sendo loucura. Continua sendo loucura para essa pessoa. O que hoje não é loucura para você, hoje, o que é loucura para o mundo, você declara que é poder de Deus. Você declara que a cruz é poder de Deus. Não é loucura para você, é poder de Deus. Mas para o mundo é loucura, porque eles não foram iluminados pelo Espírito Santo. Último texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que versículo tão didático. Tá claro isso para você? Vamos ler de novo? Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Os seus olhos foram abertos. Por quê? Porque o Espírito Santo internamente agiu no seu coração. Das trevas, as trevas que haviam no seu coração, Deus fez luz. Transformou as trevas em luz no seu coração para você compreender. Isso fez com que você se entregasse ao Salvador. Isso fez com que você despertasse da morte para a vida e compreendesse a palavra de Deus e o caminho de salvação. Pois não, pai? Uhum. Amém. Amém. É o maior milagre, exatamente. Nós estávamos conversando até quinta-feira, né? A Gislaine aqui, exatamente sobre isso. Deus não salva através de milagres. A fé em milagres para a salvação é uma fé morta, uma fé que não é salvífica. Jesus fez milagres, ok. Mas muitas pessoas que viram e ficaram maravilhadas com os milagres de Jesus, fizeram isso aqui para ele. Não é fé salvífica, fé na crença em milagres, no sobrenatural. O milagre, como João escreve, o apóstolo João usa o termo sinal, se referindo a milagre. O que é um sinal? O sinal ele aponta para algo que não é para ele mesmo. O milagre apontava para alguém, para Jesus. Isso é um sinal. Quando você está indo numa rua e tem uma placa
que tem um desenho lá, e você interpreta aquele sinal, que é um quebra-mola, né? Quebra-mola a 200 metros. Uma placa amarela de advertência, por exemplo. Aquele sinal, aquela placa não está apontando para ela mesma, ela está apontando para alguma coisa que vai vir. Esse era o sinal. O milagre é isso. Né? E acontecendo o milagre ou não hoje, nós devemos ficar com aquele que é maior do que o milagre. Acontecendo o sobrenatural ou não hoje, não estou e não sou louco de dizer que Deus não possa fazer milagre. E faz. Deus cura pessoas hoje, continua fazendo milagres, por exemplo, faz. Mas eu preciso olhar além, porque a palavra de Deus me mostra que além do sobrenatural, dessas coisas que Deus realiza entre nós, as bênçãos dele, nós temos que olhar para o abençoador, para o Salvador. É ele a razão de tudo acontecer. É Jesus Cristo. Os sinais apontam para Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aprendendo. Por meio da iluminação interna do Espírito, o Espírito aponta a salvação em Jesus Cristo. O Espírito mostra Deus para você e para mim, através desses 66 livros que nós temos em mãos. Muito bem. Terceira parte agora, vamos ver a fala do pastor Scott Aniol. Olha o que ele disse a respeito da iluminação interna do Espírito. Quando um crente lê a Bíblia, ele conhece a veracidade do que está lendo. Ok? Quando um crente lê a Bíblia, ele conhece a veracidade, que aquilo é a verdade. Um cristão iluminado pelo Espírito não duvida que o que Deus escreveu é a verdade, embora ele possa ter que trabalhar para entender intelectualmente o significado do que está lendo. E essa fala, esse ensino do pastor Scott Aniol é muito importante, porque, nós estamos crendo que é através da iluminação do Espírito Santo em nosso coração que nós compreendemos Deus, mas se você não estudar, meu irmão, você não vai conhecer, não. Se você não estudar, meu irmão, e achar que é só o Espírito, fala, enche, e você não abre a Bíblia, o crente que não lê a Bíblia durante a semana é o cara casado que não conversa com a mulher. Assinado Paulo Roque. Isso mesmo. É exatamente isso. Você nunca vai conhecer. Eu estou com a minha esposa, mas eu sou uma ilha, ela é outra ilha, e a gente não se comunica. Daqui a pouco a gente passa a ser um estranho. E enquanto os filhos estão ali no nosso meio, vira ali um somebody love, a gente vai, né, remediando as coisas, mas e a hora que os filhos vão embora? Um olha para o outro e fala, e aí? O que sobra entre nós? Não sobra mais nada. Quem é você? Com Deus é muito mais. Eu preciso conhecer Deus, ler a Bíblia, e através da Bíblia, através do conhecimento intelectual, nós precisamos trabalhar. Olha o que o pastor Aniol disse. Nós precisamos trabalhar para entender intelectualmente o significado do que está lendo. Porque, irmão, pega a Bíblia. Devemos estudar a Bíblia, mas junto com a Bíblia, nós temos que pegar comentários, temos que entender qual que era o contexto que foi escrito aquele trecho, quem escreveu, para quem escreveu. É importante você ter esse cuidado intelectual de estudo da Bíblia. Isso é muito bom. Não é ler montão. Eu estou num programa, pastor, estou num programa de leitura bíblica, em um mês eu leio toda a Bíblia. Nossa, que legal, muito bom. Mas e aí, o que você está retendo de prática para você no estudo? Se é só ler assim, né? Deus criou os céus e a terra, haja luz. Busque, vá para o texto, se dedique ao estudo de um trecho, para compreender o que o autor quis dizer com aquele trecho. Peça ao Espírito Santo, Senhor, gere vida no meu coração desse único versículo aqui, Senhor, por favor, me ajude a praticar essa verdade, Senhor, que eu não estou conseguindo. Isso é relacionamento, isso é crescimento espiritual. Mas não estou desmotivando você a fazer uma leitura total da Bíblia, geral da Bíblia. Você precisa conhecer de Gênesis a Apocalipse. Leia toda a Bíblia, tá? Mas que a intenção do seu coração seja, de fato, trabalhar para esse conhecimento intelectual, para você crescer e conhecer mais a Deus e viver, ser transformado pelo poder da palavra. Pois não, pai? Meditar. Meditar. É aquele texto. Isto.
Amém. Exatamente. Perfeito. Pois não, Roque? Uhum. Isso. Isso. Boa. Uhum. Legal. Uhum. Isso. Isso. Perfeito. É verdade. É verdade, fica. E é um trabalho, demanda um cuidado da nossa parte, demanda um esforço da nossa parte. Pois não é? É isso. É, é verdade. Exatamente. Eu vou ler um texto hoje, porque eu sei que eu vou encontrar o pastor e vai me perguntar que texto que eu li. Não, não é com esse intuito, não. Olha só o que o pastor Enion continua, então. Né? Intelectualmente o significado do que está lendo. Ok, quando ele lê, o cristão, esse crente que foi iluminado pelo Espírito Santo, quando ele lê que ele é um pecador que precisa de perdão, que só é possível através da morte substitutiva e ressurreição vitoriosa do Deus homem, Jesus Cristo, ele simplesmente aceita isso como verdade. Por que o seu e o meu coração não questionamos a Bíblia? Por que nós não questionamos a Bíblia? Porque o Espírito Santo iluminou as nossas mentes e nos convenceu de que o que está escrito ali é a verdade. É a verdade. E ponto final. Tá bom? Vamos para a terceira e última parte, então, a respeito da luz da natureza e prudência cristã. Vamos lá. E que, todos juntos? E que há algumas circunstâncias concernentes ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem sempre ser observadas. Aqui, fechando o parágrafo 6º, está dizendo assim, ó, em outras palavras, tem coisas que nós devemos saber, mas que não estão detalhadamente na Bíblia. Por exemplo, como cultuar a Deus, de maneira detalhada. Não há detalhadamente tudo na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, se você precisa, ou se você pode ou não pode frequentar determinado lugar, especificamente algum lugar. Não tem na Bíblia. Mas na Bíblia há revelação geral, há uma amostra da sabedoria de Deus que vai fazer com que você tenha prudência. O que é a prudência cristã? É você ter sabedoria da palavra de Deus, que você tem princípios no seu coração que vão reger as suas ações. Princípios no seu coração que vão reger os detalhes, as circunstâncias da sua vida. Se você vai aceitar um emprego lá ou aqui. Na Bíblia não tem emprego A ou emprego B, mas você, por conta da prudência cristã, princípios gerais da palavra de Deus no seu coração, você vai, peraí, Senhor, esse emprego aqui, Senhor, na verdade tem essas questões que vão me atrapalhar em determinados pontos, então, Senhor, não vou. Isso é prudência cristã. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus no seu coração, que é a sabedoria que mostra princípios gerais para você. E é isso que nós vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 e o versículo 40. Olha lá, ó. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Paulo está mostrando aqui alguns caminhos, alguma ordem no culto lá da igreja dos Coríntios, que o culto estava meio bagunçado. E Paulo, ele escreve especificamente a respeito de algumas ordens, de algumas etapas, de algumas ações no culto. Paulo explica algumas coisas que os coríntios deveriam seguir para que o culto tivesse ordem, porque o culto lá da igreja dos corintianos era bem bagunçado, né? Vamos lá.
Só que assim, não dá para detalhar tudo. Qual que é o princípio geral? Que tudo seja feito para edificação. Aí o versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então vamos ver esse ensino aqui. Os elementos circunstanciais é o que estão em volta. Os elementos circunstanciais são aqueles necessários para que os elementos prescritivos sejam possíveis. Os elementos prescritivos são as ordens claras de Deus. Prescrever é determinar, é uma ordem, é uma norma. Os elementos prescritivos estão claros na palavra de Deus. Por exemplo, nós devemos cultuar, adorar a Deus. Mas existem circunstâncias que não estão claras na palavra de Deus. Por exemplo, o Senhor ordena, prescreve que a igreja local se reúna constantemente. Mas o Senhor não deixou uma regra quanto ao horário e o local de uma reunião. Isso é circunstância. Isso é circunstância. Contudo, sabemos que não pode haver reunião sem que haja um horário e local bem definidos. Desse modo, a reunião é prescritiva. A ordem de Deus é para nós cultuarmos regularmente como igreja. E é presencialmente, tá? Presencialmente, tá? Aonde que tem na Bíblia que deve ter culto online? Ninguém mais congregar. Onde que tem na Bíblia? Não tem. Nós devemos estar presencialmente, num local para adorar, presencialmente, para adorar ao Senhor. Culto é presencial, é contato. Isso diz respeito, inclusive, à koinonia, comunhão. Comunhão é presencial. Tudo bem, desse modo a reunião é prescritiva, o horário e o local é circunstancial. A igreja possui total liberdade para escolher os horários e locais das reuniões, mas não pode deixar de se reunir periodicamente. Então o que nós vamos ver e fechar esse entendimento é que nem tudo está detalhadamente na palavra, mas nós devemos buscar prudência cristã, um entendimento da sabedoria de Deus para realizarmos coisas ou não realizarmos outras, segundo a ordem prescritiva de Deus. Por exemplo, se nós fôssemos definir aqui para que a nossa igreja se reunisse todos os domingos às 4 horas da manhã, isso seria prudente? Nós estaríamos atentos à prudência cristã, por exemplo? Está na liberdade de nós decidirmos a respeito disso, não está? Mas não seria prudente. Como que as famílias levantariam? Já está difícil, levantar para chegar aqui 8h30? No monte dá, Rony? Então não seria prudente, entenderam? Então são coisas que não estão expressas na Bíblia, mas nós precisamos buscar de Deus princípios gerais, prescritivos, para entendermos essas situações circunstanciais da nossa vida. Eu não vou conseguir dar exemplos aqui, porque tem muitos. Então você vai buscando de Deus uma linha de princípio, para que a partir dessa linha de princípio que está estabelecido claramente na palavra de Deus, você decida sobre a sua vida. Trabalho ou não trabalho? Caso ou não caso? Isso. Trabalho que deixa o marido muito tempo fora de casa. Acaba extrapolando a prudência cristã. Muito bem, exatamente. Vamos lá. Conclusão, então. Que a nossa oração, igreja, seja pedindo por sabedoria e entendimento espiritual. Isto é, a habilidade dada por Deus para aplicarmos corretamente a palavra de Deus em nossas vidas. E estejamos certos de que Ele nos dará essa sabedoria. Um conteúdo para a sua oração, meu irmão, minha irmã, é esse conteúdo aqui. Senhor, me dê sabedoria e entendimento espiritual. E o verso base para a sua oração é esse, Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, Paulo escrevendo, desde o dia em que soubemos disso o quê? Que os colossenses estavam crescendo no conhecimento de Deus. Paulo tomou o conhecimento de que os colossenses estavam desenvolvendo, estavam crescendo, estavam amadurecendo na fé. A oração de Paulo foi para que, então tá bom, já chega, já deu, vocês já cresceram, chegaram no nível bom, e parabéns, já deu. Não, a oração de Paulo foi pedir que transbordem, continuem, mais, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. De que forma? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a nossa oração. Senhor, me ajude a compreender a Tua palavra, Senhor. Me ajude, me dê sabedoria e entendimento espiritual, Senhor. Me ajude, por favor. Porque a partir daí, o Espírito Santo vai fazer com que a palavra de Deus seja vida
seja prática em nossas vidas. Não adianta nada eu decorar textos e não ter vida nesses textos. É muito bom decorar, isso é muito bom. Mas eu preciso buscar do Senhor, me ajude a praticar a tua palavra, a amar ao Senhor, viver para a glória do Senhor aqui nessa terra. Amém? Deus nos dê tudo isso que aprendemos hoje, segundo a vontade dEle, no nome de Jesus. Amém. Amém.